Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Meu nome, então, é Angélica Zapaz, sou advogada criminalista. Hoje vamos fazer uma live, então, pela Comissão dos Direitos Humanos, aqui da OAB Subseção Bento Gonçalves. Gostaria de agradecer todos os colegas aqui presentes, todos os participantes dessa live, para um bate-papo informal hoje sobre o direito penal em tempos de pandemia. E para isso eu gostaria de agradecer imensamente o meu colega advogado criminalista, Leonardo Santiago, de Santa Maria, um grande colega criminalista que eu tive o prazer já de ver atuando em tribunal do júri, um grande advogado. Gostaria de agradecer muito a sua aceitação no nosso convite aqui para participar dessa live. Então, para quem não conhece o Dr. Leonardo, eu vou apresentar o currículo dele. O Leonardo, então, ele é advogado criminalista, professor das disciplinas de Processo Penal, Direito Penal e Criminologia na Universidade Franciscana, professor de Direito Penal na Faculdade Palotina, professor dos cursos de pós-graduação em Ciências Criminais e coordenador da Escola de Criminalistas. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Pós-graduado em Ciências Criminais pela Faculdade Anhanguera. Graduado pela Universidade Franciscana. Conselheiro da Associação Brasileira de Criminalistas, Abracrim. E na OAB foi presidente da Comissão do Advogado Criminalista na subseção de Santa Maria. É sócio do escritório Leonardo Santiago Roger de Castro Advocacia Penal Empresarial. Então, sem mais delongas, né? Eu gostaria de passar a palavra para o meu querido colega Leonardo, para que se apresente, fale um pouquinho da advocacia criminal, explique um pouco, introduzindo o nosso tema, sobre como a advocacia criminal está sendo influenciada por esses tempos de pandemia. Mas está se deparando, enfim, com todas essas novidades, quais são as principais dificuldades, benefícios desses tempos de pandemia, na sua opinião? Certo, quero agradecer a OAB de Bento Gonçalves, quero deixar registrado meu carinho, a minha gratidão por terem feito esse convite, né? Acho que é sempre muito importante a gente utilizar esses canais que são tão importantes nesses momentos em que a gente está tão só, né, devido ao distanciamento social e às demais situações que esses momentos que nós jamais havíamos imaginado nos pegaram de surpresa. Acho que a humanidade não estava ainda pronta para um momento tão sólido, tanto tamanha solidão como é esse que a gente está vivendo. Mas, que bom que nós temos essas ferramentas, como essas lives, como a internet, que hoje acabam nos aproximando e a gente consegue ver os distantes de uma forma mais próxima, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão a toda a OAB de Bento Gonçalves, um dos melhores lugares para estar no dia de hoje, que está um dia frio, né? Tenho certeza que muitos gostariam de estar naquele Vale dos Vinhedos maravilhoso, né? Em toda a Serra Gaúcha, na verdade. Eu tenho um irmão, Angélica, que mora em Caxias, né? Então eu visito muito a Serra Gaúcha quer dizer, visitava antes, né? Quando a gente não estava nesse período de pandemia, né? Está trancando o teu... Não sei se é o teu ou o meu que está trancando. Trancou para ti aí? Não, para mim está tranquilo. E aí eu visitava bastante ele. Agora faz tempo que eu não vou devido a essa necessidade de estabelecer aí um isolamento, né? Mas é um lugar que eu tenho um carinho enorme, um carinho muito grande. Bom, é muito gratificante falar sobre direitos humanos, né? E por que eu digo isso?
que é gratificante falar sobre direitos humanos. Eu estava me preparando, logo mais, Angélica, vou falar para o pessoal que está nos ouvindo, eu vou ter um encontro às 20 horas, com um grupo de leitura que a gente tem, de obras, às vezes obras literárias, às vezes obras que trabalham mais com questões de direitos humanos, como é a obra que nós escolhemos para hoje, né? Hoje nós vamos falar de um livro chamado Pernas para o Ar, do Eduardo Galeano. E eu estava lendo ali antes e refletindo, né, sobre algumas passagens que há muito tempo eu já havia marcado, e como é importante hoje nós termos consciência do que são os direitos humanos, não como algo separado dos demais direitos, né? Como é bom quando a gente consegue enxergar os direitos humanos em questões simples, mas, ao mesmo tempo, lutar pelos direitos humanos nas questões mais complexas, mais difíceis, né? E tenho certeza que essa comissão, né, que se propõe a debater as questões vinculadas ao advogado em tempos de pandemia, está de parabéns, porque a gente não tem como falar de advocacia, a gente não tem como falar de democracia sem que a gente fale efetivamente dos direitos humanos. A advocacia nos tempos de pandemia, ela está abandonada. Essa é uma discussão que eu tenho feito e proposto, né? Sempre uma maneira de propor saídas, e isso se dá em razão de uma peculiaridade que todos os advogados criminalistas que estão me ouvindo agora devem concordar, que nós somos, acho que, um dos poucos estados, pelo menos aqui da região sul do Brasil, que nós não temos o processo hoje eletrônico para a área criminal, né? Nós ainda temos várias folhas, nós temos vários processos físicos, e na área criminal isso é uma totalidade, 100%, eu acho, que dos processos da justiça estadual tramitam hoje em processos físicos. E isso traz um problema enorme se nós estamos falando de distanciamento social, porque o fórum fechou, acredito que no dia 16 de março, o tribunal fechou as portas para a circulação dentro dos prédios do Tribunal de Justiça e das comarcas. Então, isso inviabilizou que o advogado fizesse audiência, os colegas que são criminalistas, mas, sobretudo, aqueles que não têm conhecimento da área, os processos criminais hoje, quase que na sua totalidade, são definidos em audiência, né? A prova testemunhal ainda é uma prova quase que absoluta, né, no que diz respeito às produções de prova. Não estou dizendo que é ela que define os processos, eu estou dizendo que é muito difícil, pelo menos eu não me lembro, Angélica, que pode me ajudar, de um processo que não tenha nenhuma testemunha ou não tenha um ato ali para ouvir uma vítima, falar no interrogatório, que é uma determinação aí, lugar em que vai ter a autodefesa, e, portanto, isso requer uma solenidade onde estarão presentes aí Ministério Público, juiz e defensor, juntamente com o acusado. Então, veja que só isso já traz a complexidade e a dificuldade que nós estamos enfrentando nesse tempo de pandemia, porque isso demonstra a absoluta impossibilidade de dar andamento aos procedimentos que estão hoje no fórum. E é claro que aqueles que ainda estão na delegacia, a gente consegue fazer alguma outra diligência, mas quando chega na fase, por exemplo, da denúncia ou de um pedido de arquivamento, isso acaba sendo tendo um obstáculo, né, intransponível em razão dessa pandemia. Então, é ponto de partida, e quero que todos os colegas vejam que eu sou uma pessoa que não estou aqui criticando o isolamento social, eu estou favorável que se tenha esses cuidados. Acho que quando nós estamos falando de direitos humanos, há que se ter um respeito com a vida, sobretudo, né? Então, no momento em que a ciência nos traz essa como uma ferramenta, eu não tenho como ir contra isso. Mas eu acho que está na hora, Angélica e colegas, de nós refletirmos sobre essa necessidade de tantas folhas e de tanta dependência de um prédio, sobretudo em tempos de internet. Hoje a gente está conversando aqui, daqui a um pouco eu vou conversar com pessoas do Brasil inteiro, amanhã eu vou dar aula para mais ou menos 30, 40 alunos, sem sair da minha sala, né? Então, por que a gente não pode pensar num direito penal e em atos processuais a partir dessas ferramentas que hoje nos são viabilizadas pela internet? Então, inicialmente, eu queria dizer isso, os tempos não são bons, mas eu acho que isso para todas as profissões, mas
nós precisamos, enquanto advocacia criminal, propor saídas e propor reflexões nesse momento de angústia e talvez de uma certa solidão no que diz respeito às demais áreas que, pelo visto, estão tramitando normalmente, como a Justiça do Trabalho, até alguns processos na própria Justiça Estadual, mas que tramitam na área civil. Certo. Exatamente, Leonardo. Eu também estou sentindo muito essa dificuldade, porque nossos processos são todos físicos, né? Então, querendo ou não, nós estamos muito limitados. Eu até tive algumas experiências de audiências virtuais, sustentações orais virtuais, enfim, durante esse período agora da pandemia, enfim. Eu gostaria de ver contigo se tu já teve esse tipo de experiência agora durante a pandemia, se tu participou de alguma sustentação oral, audiência virtual, alguma coisa nesse sentido para nos dizer o que tu achaste, qual foi a tua experiência em relação a esses atos virtuais. Sabe que eu tinha uns processos no Tribunal de Justiça e acabaram tirando de pauta eles. Então, eu não acabei não fazendo no Tribunal de Justiça. Claro, já fiz no Tribunal Regional Federal, né? Mas isso, no Tribunal Regional Federal já é uma realidade. A gente vai no prédio da Justiça Federal e faz a sustentação oral, né? Claro que tu tem essa opção, né? Em tempos, vamos fazer assim, em tempos que antecediam a pandemia, o advogado tinha essa possibilidade de ir até o prédio da Justiça Federal da sua subseção e ali realizar uma defesa, né? Assim como eram feitas as audiências na Justiça Federal há muito tempo, já em outras comarcas e etc. A grande peculiaridade que acho que me pegou de surpresa agora, Angélica, foi uma intimação em relação a um júri, né? Na verdade, não houve ainda uma decisão da juíza, ela me intimou para questionar qual era a posição da defesa em relação a um júri que trabalharia tanto com o presencial como com o virtual, seriam partes dele, obviamente respeitando o distanciamento, mas seria por meio presencial, mas as demais oitivas, por exemplo, de testemunho de plenário e até mesmo interrogatório do acusado que está preso numa penitenciária, seria da própria penitenciária. E isso tem trazido uma certa... até mesmo uma certa discussão entre os próprios colegas, né, que têm opiniões diferentes. Mas, enfim, do júri eu vou deixar depois, porque eu sei que é uma das coisas que tu quer perguntar sobre o júri, então eu vou deixar que tu me pergunte quando tu achar que está na hora. Queres que eu fale agora do júri ou prefere depois? Pode ser, Leonardo, pode ficar bem à vontade. Bate-papo informal, fica à vontade. Sobre os júris, né, pessoal? Está tendo uma certa... O Felipe está perguntando ali sobre as audiências e júris por videoconferência, exatamente. Sobre as audiências, Felipe, já é uma realidade na Justiça Federal, né? Na própria Justiça Estadual, eu já fiz várias audiências virtuais. Claro que eu indo até o fórum, né, não era, por exemplo, um programa que nós tínhamos em casa, como é o Zoom, o Google Meet, ou até mesmo esse programa maravilhoso que estamos utilizando agora. Eram programas próprios da Justiça, mas já é uma realidade a audiência por videoconferência. Isso, na Justiça Federal, há muitos anos já, a gente já faz audiência com pessoas em outros lugares, né? Um réu, por exemplo, em Porto Alegre, o juiz em Santiago, né? Isso já é uma realidade, e isso nós não tínhamos. Isso não, apenas acho que a pandemia vai acelerar na justiça estadual, mas já era, aí, alguns anos, uma realidade muito presente no advogado essa questão. É claro que ainda tu tinha opção, por exemplo, o teu cliente vai ser ouvido, vamos pegar um exemplo aqui, vai ser ouvido em Santa Cruz do Sul, tu pode ir até Santa Cruz do Sul e participar da audiência ao lado do teu cliente. Isso é muito mais por uma escolha do defensor aí na sua forma de acompanhamento. Aí a grande polêmica vem para o júri. Por quê? Porque nunca foi feito um júri fora daquelas peculiaridades presenciais ali que o nosso Código de Processo Penal traz. Eu não tenho notícia, por exemplo, em toda a história do júri no Brasil, e isso já vai há algum tempo, né, desde que ele surge ali para julgar os crimes de imprensa e tudo mais, nunca eu
tive a notícia de que alguém foi julgado de maneira virtual. No entanto, pessoal, eu vi muitos colegas, pessoas que eu admiro, assim, tenho um carinho enorme, se posicionarem publicamente, até a própria associação que eu faço parte, né, que é a Associação da Abracrim, dentre outras, mostraram uma certa preocupação e fazendo reuniões para discutir o tema. Eu participei de um encontro com advogados que me passaram que no Maranhão já existia uma determinação de que as audiências seriam dessa forma. E sempre me perguntaram, eu falei, olha, eu ainda acho que é uma questão tanto quanto distante, eu acho que não é para agora isso. Até que surge ali uma notícia de que há um projeto dentro do CNJ para que isso passe a ser uma realidade nas comarcas brasileiras. E o primeiro momento, pessoal, eu tive a minha reação idêntica aos dos colegas, sempre tratando o júri na forma daquela frase que tem que o coração pulsante de Roma não está nas paredes geladas do Senado, mas na areia quente do Coliseu. Todo mundo que é do júri sabe o quão viva é essa expressão, essa questão forte do júri, né? De estar na hora, muita questão acontecer na hora, aquele calor, aquela ansiedade que toma conta do advogado, que toma conta do promotor. Tem livros belíssimos, né? A Defesa Tem a Palavra, do Lins e Silva, mas que traz esse estado de júri, né? Como ele traz ali, daquela ansiedade antes da fala, e tudo isso dentro daquele específico tablado que é o plenário do júri. E eu tive a mesma reação no primeiro momento, até que eu comecei a refletir, e hoje eu sou daqueles que não vou me opor, por exemplo, a fazer um júri virtual. Talvez eu seja um dos poucos aí que não me coloquei contra. E a minha justificativa, Angélica, é muito precisa. Assim, depois que isso tudo passar, a pandemia passar, eu não vejo nenhum tipo de necessidade de ter o júri virtual. Né? Eu sou a favor do júri presencial, foi ali que eu... Pois é, eu tenho essa preocupação, Leonardo. Desculpa te interromper, mas a minha preocupação quanto a isso, tá, é que essas medidas que estão sendo tomadas agora, excepcionalmente, elas se perpetuem no tempo, em razão de ser mais cômodo, enfim, por isso que eu tenho muito receio nesse tipo de medida, sabe? Porque são direitos que nós conseguimos a duras penas, enfim, então eu tenho muito receio do júri virtual, de alguns outros atos virtuais, por exemplo, sustentação, manda gravado por arquivo, sabe? Eu tenho muito receio que isso se torne uma prática pós-pandemia. O que tu me diz? Eu tenho esse receio também. Angélica, eu tenho esse receio também, eu tenho esse pé atrás, né, em relação a essas questões. No entanto, eu vou te dizer o porquê que eu me levei a me autoconvencer de que isso não tem como a gente fugir. Existe uma coisa muito preocupante, que são os presos que aguardam o júri. Né? O preso não pode, claro, eu estou falando a minha opinião, né, pessoal, eu não quero aqui dizer que essa tem que ser uma bandeira da instituição A, é apenas a minha opinião. Eu tenho alguns clientes presos, e não raras vezes, esses clientes, quando vão para o júri, eles acabam sendo absolvidos ou condenados por um crime menor, e eles saem já com a pena cumprida, e muitos deles saem depois de ficar 2, 3 anos preso e acabam absolvidos. A minha preocupação é, por uma questão minha, de preferir fazer um júri presencial, eu manter uma pessoa presa. Como alguém que milita pelos direitos humanos, acima dos meus gostos pessoais, Angélica, pelo meu comprometimento, sobretudo com a liberdade, né? Acima da minha atuação no júri, do meu nome, há um compromisso essencial do advogado com a liberdade. Então, como o tribunal e os juízes eles estão escondendo a caneta que solta nesse momento, porque a mídia fez uma imagem absolutamente divorciada da realidade, de dizer que as pessoas estão sendo soltas, como se o Covid abrisse as portas do presídio e as pessoas saíssem correndo de dentro. Eu não posso, eu como advogado
prestar anuência a uma prisão preventiva e lá na frente o tribunal não soltar o juiz falando, olha, a defesa não concordou em fazer o júri. Então, eu acho uma postura um tanto quanto, me desculpem, é uma opinião pessoal minha, não quero aqui criar polêmica em relação a isso, mas eu, Leonardo, não quero ser egoísta com a liberdade. Eu estou livre. Claro. Quem sou eu para falar qual a melhor forma de tratar a liberdade do meu cliente? Então, eu tenho adotado a seguinte postura, Angélica, demais colegas, desde que seja garantido pelo tribunal e pelos demais órgãos, pelo juízo, pelo próprio Ministério Público, que todas as garantias sejam preservadas, que absolutamente todas as garantias, todas aqueles pilares do júri do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, e todos aqueles que nós conquistamos, sobretudo com a reforma de 2008, se todas essas garantias e esses direitos forem respeitados. E o réu concordar que o júri seja de forma virtual, eu não tenho o direito de dizer que eu não vou fazer o júri, porque eu sou apenas alguém que milita em prol da liberdade dele. Então, é óbvio que se eu for colocar onde eu prefiro atuar, na frente de um computador ou num plenário onde eu fiz quase 50 júris já nesses meus 10 anos de advocacia, é óbvio que eu vou optar pelo plenário, porque é onde eu sei atuar, é onde eu acabei formando o meu jeito de atuação. No entanto, há algo mais forte do que isso, e eu acredito que na balança que a gente tem que colocar na nossa frente há uma coisa chamada liberdade, na qual a gente prometeu fazer tudo dentro das regras do jogo para que isso seja uma realidade na vida do nosso cliente. Então, por um compromisso pessoal, ético, com a minha consciência e com o meu cliente, eu aceito fazer. Se ele achar que o júri tem que ser feito logo para ele ser solto, eu faço esse júri, não tem problema nenhum. Mas é apenas uma minha opinião, pessoal. Claro, claro. Não, é até bom ter essas opiniões distintas, que é aqui que o direito vive, né? Eu digo que a gente tem essa questão de cada um pensar de uma forma. Eu, pessoalmente, sou contra o júri virtual. Porém, o teu argumento é muito bom, realmente. Eu entendo que nós, advogados, somos colocados entre a cruz e a espada, porque, ó, na tua mão. Se tu quiser o júri virtual, ok, teu cliente tem a possibilidade de ser solto. Caso contrário, ele vai continuar preso. Mas daí vem toda aquela questão, né, de por que não desencarcera? Coloca numa prisão domiciliar. Se tem excesso de prazo, só falta o plenário, faz isso, né? Que é o que está acontecendo em alguns outros países, que a gente vê que houve essa suspensão dos prazos e suspensão de júris, de atos presenciais, enfim, e não colocar essa responsabilidade para o defensor, que eu vejo que é isso que está acontecendo. E saiu uma resolução, a 62 do CNJ, para tentar desencarcerar quem está ali com excesso de prazo, quem tem comorbidades, enfim, e os juízes parece que têm receio de aplicá-la por essa imposição da sociedade que tu falaste, que parece que abriram as portas do presídio. E a gente sabe que não foi assim, é menos de 4% da nossa população carcerária, né, foi solta nesse momento de pandemia. A gente vê gente morrendo dentro de presídios sendo testados, como o de São Leopoldo, com mais de 50% dos presos contaminados, né? Enquanto outras penitenciárias, estamos sem Covid há 100 dias. Quantos presos foram testados? Nenhum. Né? Então, que informação é essa? Então, tu não entende que isso seria o judiciário nos passando a responsabilidade de, se teu cliente está preso por excesso de prazo, é culpa da defesa. Porque tu que não quis fazer o júri virtual. Isso vai acontecer, Angélica, porque isso já tem súmulas, né? Tem entendimento da STJ, se, por exemplo, se a demora do julgamento se dá em razão de recursos da defesa, por exemplo, para o júri está discutindo uma questão no STJ, por exemplo, eles não soltam, porque eles dizem que o excesso de prazo ocorre com a atuação da defesa. Veja, então, que se eu falar que eu não faço o júri virtual, é culpa da defesa que nós não estamos julgando. Não tenho a menor dúvida. Claro que eu acho que o Ministério Público ainda também está sendo contra essa questão. Mas vai ter Saiu uma manifestação ontem, até foi o próprio Felipe Poçamai ali que estava
mencionando sobre essa manifestação do próprio Ministério Público contra, né? Até por vários fatores, enfim, eu estava vendo uma questão que me chamou a atenção, que diz lá naquela minuta, né, de que o réu solto, caso queira, pode participar presencialmente, né, mas o réu preso não. E daí eu penso, e o 457 do Código de Processo Penal, que diz que se o réu não for conduzido, não sairá júri. Então, a gente está tirando um direito. Como a gente garante esse direito tirando ele dessa forma, né? Porque a presença ela é uma forma da plenitude de defesa. Né? Pois então, é. Ele pode não ir, né? Ele escolhe. Né? Não, isso são questões, Angélica, que nós vamos ter que, em prol da liberdade, nós vamos ter que abrir mão de, não digo de garantias, né? Porque desde que ele possa estar presente, eu acho que são coisas, algumas conquistas a gente vai ter que lutar. Né? Por exemplo, por que não o preso não estar junto ali? Em comarcas, por exemplo, que nem essa que eu atuo mais, que é aqui em Santa Maria, ela ainda é daqueles plenários antigos, não é tão antigo, mas levando em consideração os plenários como estão sendo feitos agora, exemplo de Porto Alegre, em que é muito pequeno aquela área para o público, para a comunidade, hoje a gente tem aqui um lugar muito grande, daria para colocar os jurados ali em distanciamento social, em distanciamento de um e outro, né, desculpa, e as atuações elas serem viradas para eles, né, estabelecendo um estudo ali de qual a distância que tem que ter aquela pessoa que está com a palavra e o jurado para evitar qualquer tipo de contaminação. Enfim, mexer na sala para o júri conseguir ser presencial. Em não dando certo, né, não tendo outra possibilidade, e se a liberdade ela estiver em jogo, eu sou daqueles que vou fazer. Né? Mas, enfim, claro que eu quero antes saber qual vai ser a garantia que os direitos do réu vão ser preservados, os meus enquanto advogado. Né? Então, são várias coisas que elas precisam ser refletidas. O que a gente não pode, eu acho, Angélica, como advocacia, que a gente não pode, é dizer que simplesmente não faz e deixar o cliente solto. Eu acho que tem que ter uma preocupação com o cliente. A gente já não pode contar com o judiciário não vai soltar, certo? Eles aceitaram uma imposição da mídia, desses grupos do WhatsApp, e de Facebook, e de Instagram, que estabeleceram uma verdade somente na reflexão deles, que não é a verdade que acontece hoje nas cadeias brasileiras, e isso os juízes aceitaram e não querem comprar essa briga com a sociedade nesse momento de pandemia, porque, ao fim e ao cabo, o judiciário ainda é o órgão que mais se resguarda dos ataques, né, com os três poderes, sobretudo o legislativo e o executivo, sofrendo uma pressão popular, independentemente do lado, o judiciário ainda quer ficar fora disso e, por isso, ele tem se posicionado dessa forma. Certo. E, Leonardo, outra questão que tu falaste, né, de aceito o júri virtual, mas garantindo, né, os direitos. A questão da incomunicabilidade, né? Vão ser sorteados os jurados e os sorteados se deslocarão até o fórum, correto? Uhum. Eu gostaria de ver qual é o teu posicionamento sobre essa incomunicabilidade e do deslocamento de casa até o fórum, se for uma grande cidade que demore mais de 1 hora para chegar, por exemplo. Ou uma cidade pequena como a minha, onde todo mundo se conhece, vão chegar, vão ir de carona um com o outro. O que tu pensa a respeito dessa incomunicabilidade? Isso, eu não sei, isso poderia ser feito o sorteio em outro lugar, não precisava ser em casa e eles se dirigirem até lá. Poderia ser num espaço, por exemplo, na cidade, onde eles possam ficar distribuídos, né? Vamos pegar aí os 25 jurados e eles ficarem longe um do outro, na hora do sorteio, ou até mesmo no próprio fórum ali, mas cada um numa sala, enfim, e assim que o sorteio estiver sido já resolvido, eles possam, o oficial de justiça, conduzir eles, preservando desde logo a sua incomunicabilidade. Acho que existem coisas ali que bastam um estudo, né? Que basta uma conversa, porque assim, as pessoas que vão estabelecer as regras para esse jogo, né, para esse debate, tem que ser pessoas que atuam do próprio júri. Não pode vir um ministro, com
com toda a inteligência e toda a sabedoria de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que nunca foi juiz, nunca foi advogado ou promotor do júri, continua o processo lá, desde que as pessoas que atuam no júri sabem como se dá essas questões, né? Como se dão essas questões. Então, eu acho que isso são questões que a OAB deve aproximar esse diálogo, Angélica. Eu acho que ela não pode dizer não vou e não querer. Acho que a gente precisa refletir alguns pontos, fazer algumas propostas e aceitar que isso vai acontecer. A pandemia não pode tirar o filho de falta um ano inteiro. É uma pena de perpétua para pessoas que estão presas lá e estavam esperando o júri sair. Eu tinha clientes com júri marcado, né, que estão presos. Então, nós precisamos, eu acho, refletir sobre isso e começar a ter uma postura menos de guerra nesse momento e sentar e ver as propostas e no que a gente pode ganhar. E quando eu digo ganhar no que diz respeito às garantias, né? Exato. Porque o processo nós vamos discutir no dia. Exato, porque os meus questionamentos, na verdade, não é sobre o júri ser virtual, e sim a forma que foi colocado, né, nessa minuta, que eu sou contra vários pontos, como esses que eu já mencionei, né? E, por exemplo, né, oitiva de testemunhas. A gente sabe o quão importante é estar frente a frente com uma testemunha, ver alguns detalhes. Por exemplo, a gente teve uma reunião na Abracrim também há poucos dias, que teve um advogado que comentou: aquela testemunha que fala mal do réu, diz que não tem nada contra ele, mas daí senta lá e assiste o júri até altas horas, né? E daí vai chegar e tu vai falar para o jurado: a testemunha que diz que não tem interesse está até o fim do júri assistindo, né? Esses detalhes da família do réu chorando, aquela questão que humaniza o réu. Então, tem questões que só o júri presencial ele permite, né? Até essa proposta do MP, né? Que eles dizem que são contra, enfim, e eles dão a resposta dizendo que poderia sair esse júri virtual presencial, com distanciamento, sem público externo e somente com os familiares de vítima e réu podendo assistir o júri, né? O que eu achei uma proposta interessante, assim, que, claro, a gente vai ter que estudar, enfim, mas eu me preocupo um pouco, porque hoje em dia eu sou um pouco leiga nessa questão de tecnologia, então eu acho que às vezes o medo vem da falta de conhecimento também, né? Eu estava assistindo uma live que o nosso presidente, o Rácio Potter, fez com um rapaz que ele era especialista em tecnologia, enfim, e ele explicando sobre a questão das deepfakes, como é fácil eu estar aqui falando contigo e colocar o rosto de outra pessoa, por exemplo. Então, ele mencionou que antes de um depoimento de uma testemunha que está na casa dela, nós deveríamos pedir para ela fazer esse movimento na frente do rosto, virar para ver se não tem pontos, girar 360 graus a câmera, enfim, diversas situações que ele afirma que para a gente ter mais segurança, o ambiente deveria ser um ambiente controlado. Ou seja, marcar o depoimento dessa testemunha numa sala de fórum, como se fosse uma precatória, por exemplo, e não na casa dela. Porque se a câmera estiver em baixa resolução, a chance de falsificar um depoimento, de alguém tá falando por ela, de conseguir substituir o rosto da pessoa é muito grande. Então, eu fico pensando, né, se agora nós já estamos tão avançados nessa questão de tecnologia, né, se isso se perpetuar como uma prática, né, essas audiências virtuais, júris virtuais, quais são os riscos que nós, advogados, estamos colocando também ao nosso cliente, né, porque, querendo ou não, a gente acaba colocando ele em risco de certa forma. Também não estou desconfiando de todo mundo, mas enfim, a gente sabe que existe isso, né? Então, essa live, essa que eu assisti, né, que eu estava falando do Dr. Hassius, me chamou muito a atenção para essa questão das falsidades também. O que tu pensa sobre isso, Leonardo? Eu acho que é absolutamente importante que se faça essa discussão. Essa discussão tem que sair da zona do medo
e ela tem que vir para a zona da reflexão e de ouvir especialistas. Bom, então é possível trocar o rosto. Então, como é que nós podemos trabalhar com um programa para identificar isso, né? Então, eu acho que, claro, eu também não sou um especialista em tecnologia, Angélica, mas eu acho que existem especialistas para isso, né? E acho que esses devem servir agora com pessoas que vão trazer um certo norte para nós, né? É uma situação também importante essa de estabelecer da testemunha e ir até o fórum. O problema é a condição de que, como essa exposição ficará para as pessoas que ali, enfim, quantas pessoas vão ser ouvidas hoje de tarde, por exemplo. Nós tratando de uma testemunha é uma coisa. Agora, se nós pegarmos uma operação grande aí, que vão ser ouvidas 50 pessoas numa tarde ou um dia inteiro, essas testemunhas que fazem um certo fluxo de pessoas, né? Como se dará isso, né? Nós temos que resguardar também a vida do servidor da justiça que está ali, do servidor, né? Então, mas eu acho que nós precisamos dar um pontapé inicial disso, né? Nós temos que sair da zona do medo, entender que essa é uma realidade. A pandemia, ela acelerou isso. Nós precisamos ouvir essas pessoas. Eu acho que nós estamos ainda muito esperando voltar ao nosso mundinho que a gente gostava de viver. E acho que dá na hora da gente ver qual é o mundo que vai nos esperar, entendeu? A nossa ação enquanto advogados não é mais uma ação daqueles que devem ficar de braço cruzado. Veja só o advogado lá em 1980, né? Eu sou filho de advogado, né, dessa época. A minha mãe tinha uma máquina de escrever em casa. Eu imagino uma primeira conversa dos advogados dizendo que o computador tinha vírus. Pô, isso pode entrar lá e bagunçar os nossos arquivos, né? Isso pode prejudicar o nosso cliente. Veja só, nós vamos ter arquivos nos computadores. Acho melhor nós continuarmos com a nossa máquina de escrever. Poxa, hoje isso é uma coisa absolutamente superada, né? Um escritório de advocacia pode ter uma máquina de escrever, mas ele vai ter um computador ali por perto, né? Porque alguma coisa ele vai ter que utilizar o computador. Então, eu acho que esses pequenos passos que a gente acaba dando, eles seriam um passo normal, acredito, eu ali na frente, porque só quem atua na área criminal sabe a dificuldade que é cumprir tanta precatória para o Estado, né? A quantidade de viagem que a gente faz de forma inútil, né? Eu já fui viajar diversas vezes para cidades, de chegar lá, de cancelar a aula, de chegar lá, sair de casa 4 horas da manhã, chegar lá, testemunha, não foi? E aí, eu poderia ter ficado dentro do meu escritório, né, às 9 horas, feito o chimarrão. Não saiu a audiência, beleza, toco a vida. Então, o advogado tem que ver algumas coisas como avanços que vão acontecer e que isso podem, de uma forma ou outra, beneficiar a própria advocacia. E tu sumiu aqui, Angélica. Agora tu voltou. Pois é, voltei? Tu vê que a tecnologia é tão... É isso que eu penso, imagina isso no meio de um júri, Leonardo. O que a gente faria no meio de um júri? Volta para de novo. Ai, meu Deus, e uma parte? Mas uma parte é melhor, né? Porque a gente consegue colocar no mudo, né, o microfone do nosso oponente. Não, tô brincando. E quando colocarem o nosso no mudo? Claro, isso são coisas que vão ser discutidas e conversadas, né? Eu acho que nós temos agora, Angélica, que ter uma postura de abrir um diálogo. Acho que nós temos que conversar. É a liberdade do cliente que está em jogo, então vamos conversar sobre isso. Enfim. É verdade. Pessoal, eu sei que muitos advogados, eu falei isso para alguns advogados, me mandaram um áudio, né? Me falaram que onde já se viu um advogado de júri fazer sentado, júri na frente do computador. Não é uma questão de preferência minha, né? É uma questão de situação da vida. Está na hora, é óbvio que eu gosto de fazer o júri de pé, de toga, com gravata lá no plenário, mas isso não é uma coisa que eu posso agora. Eu também gosto de ir para a praia, eu também gosto de sair de noite e tomar uma cerveja, só que agora a realidade me impõe uma situação diferente. Então, eu acho que esses gostos pessoais eles devem ser superados pelos direitos humanos, que, afinal de contas, é essa comissão que milita, e o direito humano que está em jogo é a liberdade, né? Então, é sobre ela que a gente
faltar. Não adianta. O criminalista, ele gosta da presença, ele gosta de falar olhando no olho, daquela coisa presencial, isso é óbvio, né? Só que, como tu disse, né, a liberdade, a gente gosta também, né? Então, o que eu acho injusto é eles terem colocado isso no nosso colo, né? Pra gente ter que decidir. É isso que mas ao fim e ao cabo, Angélica, ao fim e ao cabo, nós defendemos a sociedade e nós defendemos a liberdade. Então é bom que essa decisão fique com a gente. Não vamos ser omissos e deixar que pessoas que talvez não saibam a dor do que é perder uma liberdade, de pessoas que sabem apenas o que é tirar a liberdade ou colocar distante de uma família desesperada, distante de um pai que perdeu o emprego. Tudo isso eu acho que são coisas que o advogado que conhece. Com o respeito que eu devo ter e tenho pelas demais profissões, todas elas importantes dentro do cenário, eu não canso de dizer que não é defensor da floresta aquele que coloca uma placa dizendo não jogue lixo na floresta. O defensor da floresta é aquele que vai e cuida de cada árvore. E quem cuida de cada árvore é o advogado. Então, com toda o respeito e com todas a admiração que eu tenho, sobretudo pelo judiciário gaúcho, pelos promotores que eu conheço, todos eles fazem o seu trabalho com ética e com profissionalismo. Eu não vou entregar a liberdade assim tão fácil, porque eu acho que essa é um dever do advogado cuidar. É isso aí. Eu estava vendo aqui uma questão do Guilherme Silveira muito importante. E nós, gringos, que falamos com as mãos. Que bom, você continuar falando com as mãos, né? Só que o problema é, não tem aquela... Não é a mesma coisa, não adianta. Mas a gente vai ter que se adaptar, né? Pelo jeito, essa pandemia vai... Dá um passinho para trás e fala mais ali. Então, nós vamos ter que modificar. É verdade. E, Leonardo, sobre a questão, em geral, assim, de peticionamentos urgentes, né? Tinha a pergunta da colega Thaís sobre a questão de peticionamentos nos processos físicos. Como está sendo? Tu estás tendo uma resposta efetiva de juízes? Como é que está sendo ali na sua comarca, tribunal? Como é que eu estou enviando por e-mail, né? As petições estou enviando por e-mail. Aqueles processos que eu quero pegar uma carga também estão numa necessidade um tanto quanto extrema. Eu também envio um e-mail, pego a carga. O grande problema tem sido o acesso ao juiz. Né? Esse ponto eu ia chegar. Virão alguns, mas o advogado não tem só que peticionar. Eu acho de extrema necessidade algumas conversas, que inclusive o promotor pode fazer parte, de situações muito pontuais. Né? Eu acho que é tão legal do ponto de vista de lei e tão ético isso que está previsto na lei, no Código de Ética da OAB, essa possibilidade do advogado falar para o juiz. Né? Eu acho que muitas coisas a gente demonstra melhor, né? E não falo nem uma conversa de convencimento, Angélica. Eu falo uma conversa de relato, né? Que muitas vezes os papéis estão acostumados com tintas e não com verdades, acabam não trazendo o peso do que é uma alma desesperada. Eu tenho sofrido o problema de poder contar para o juiz, doutor, porque eu imagino também, Angélica, que pela quantidade de processos que se acumulam, uma pessoa está sem ter contato. Eu imagino o juiz, muitas vezes, ele pode, vamos trabalhar aqui com um juiz de execução, né? Às vezes estabelecer até no automático. E às vezes tem um ali que tem uma peculiaridade. Tu quer falar para ele, tu quer ter a possibilidade de falar, doutor, esse aqui é um caso que peço atenção de Vossa Excelência em razão disso, disso, disso. Não é nem impedir, não é nenhum tipo de situação que fuja da ética ou das próprias ações advogado-juiz. Tanto que isso está no Código de Ética da OAB. Então, eu tenho defendido essa necessidade do juiz possibilitar um Google Meet, um Zoom, para que o advogado possa, em 5 minutos, contar toda a peculiaridade daquele caso. E acho que nesse aspecto o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul tem deixado a desejar. Não todos os juízes, mas alguns que eu tenho tentado aí, tenho sofrido um certo obstáculo. E acho que, ao fim e ao cabo, o acesso à justiça também é o acesso ao juiz, né? Que é quem vai
desse juiz. Claro. Então, eu tenho Pois é. essa peculiaridade. Peticionamento eu tenho feito por e-mail, né, enviado para o cartório, eles disponibilizaram. Cara, olha só, veja, é tão ético isso de conversar, que os juízes têm e-mails funcionais. Né? Em algumas das planilhas que eu recebi com e-mails, consta ali do juizado tal, o e-mail do juiz tal. E faço questão de que o e-mail que eu mande para o juiz, ele pode colocar no processo, não tem problema nenhum. Mas eu quero claro. que eu possa contar as peculiaridades de uma forma rápida, sobretudo em caso de extrema urgência. Eu acho que o judiciário está demorando aí já. Estamos desde março já com essa pandemia e até agora não facilitou a vida do advogado nesse sentido. É verdade. Eu também, a questão de peticionamentos, assim, eu tô achando bem tranquilo, até para nós que estamos acostumados até que para o fórum protocolar tá até mais fácil, né? Sim. Porém, realmente, essa questão de não ter o contato físico com o juiz, ou pelo menos por um meio eletrônico, Zoom, qualquer aplicativo, né? Como tu disse, 5 minutinhos, sabe? Só para falar das peculiaridades do caso. Eu também estou sentindo muita falta desse contato, principalmente na vara das execuções criminais, que eu acho que é a que mais está sofrendo nesse momento, né? Porque eu cheguei a ligar para o plantonista, meu Deus, eu estou mandando e-mails e ninguém me responde, né? Daí ele disse, é a senhora e mais muita gente, a senhora tem que esperar a resposta do e-mail, que nunca chega, sabe? Então a gente sente essa dificuldade, porque antes a gente ia no balcão e a gente ficava lá plantado até alguém nos atender e nos dar uma resposta, sabe? Então agora eu sinto que a gente está um pouco amarrado com isso também, né? Mas infelizmente faz parte, né? Eu acho, Zé, que está mais que na hora desse momento com o advogado ser algo que o juiz estabeleça na agenda dele já, né? Claro. Na segunda-feira eu vou conversar sobre o processo tramitando, ou na sexta, ou na... não pode não conhecer as peculiaridades, muitas vezes, que são muito difíceis de colocar num processo, né? O desespero de uma família, por exemplo, ou alguma questão que tu queira falar. Enfim, acho que são coisas que a gente precisa refletir. Em tempos de pandemia, isso ficou cada vez mais difícil. Né? Certo. E, Leonardo, eu sei que o papo tá ótimo, mas eu sei que tu tem um compromisso na sequência, né? Sim, mas então, eu vou deixar... Se quiserem, a gente pode conversar aí sem nenhum problema. Certo. Teríamos inúmeras dificuldades para conversar ainda, né? Mas deu para esclarecer bastante, foi bom, porque eu tenho um ponto de vista que é contra o júri virtual e tu tens um ponto de vista favorável, e é bom essa conversa para a gente ir debatendo, e daí a gente vê que não é tanto júri virtual e não é tanto júri presencial, que a gente pode chegar num consenso, que essa conversa e esse debate, né, que vai fazer com que a gente chegue na melhor conclusão em prol da liberdade, que é o que todos nós, advogados criminalistas, buscamos, né, com tanto apreço, principalmente nós que valorizamos muito os direitos humanos nos nossos clientes, a liberdade dele, que é o bem mais precioso e que está nas nossas mãos, né? Quando alguém assina uma procuração, ele está dando a liberdade nas nossas mãos. Isso é uma responsabilidade enorme. Eu diria que é só para corrigir, na verdade, para não deixar transitar em julgado. Não é que eu seja a favor do júri virtual, eu prefiro presencial ainda, tá? Sim, eu entendi. Na verdade, não é contra. Eu prefiro júri presencial. No entanto, entre encarceramento e júri virtual, eu vou preferir o júri virtual, sem nenhum problema. Não, eu entendi. É da mesma forma que eu, né? Eu sou contra o júri virtual, porém, se um cliente meu me disser, Angélica, eu quero júri virtual, eu preciso me livrar disso, não vou ter como dizer que não, né, Leonardo? Eu vou ter que fazer, então são situações que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Não adianta. Mas, enfim, vou deixar esses últimos minutos, então, para as últimas ponderações. Gostaria de te agradecer muito pelo convite, tá? Pela aceitação do meu convite. E quando quiser, estamos aqui à disposição. A Comissão dos Direitos Humanos, a OAB Sucessão Bento Gonçalves, agradece muito a tua presença. E para finalizar a live, então,
pode fazer suas ponderações. E como eu sei que tu está sempre bem envolvido com essa questão de leitura, enfim, eu queria que tu indicasse um livro ou uma série, alguma coisa que tu fizesse na pandemia agora, que tu indicaria para as pessoas, principalmente para os apaixonados pelo júri, né, que estão aqui nos assistindo. Então, eu deixo esses últimos minutinhos para ti e agradeço muito, muito, muito a tua presença, tá? Certo. Queria agradecer o espaço, a OAB de Bento Gonçalves. Quero já firmar um compromisso de vocês comigo, que assim que terminar essa pandemia, eu quero ir para Bento Gonçalves tomar um vinho com vocês aí, né? Uma palestra presencial. Vai ser maravilhoso. Então, quero agradecer, pessoal, e falar que é muito importante. Eu acho que a saída para um país tão dividido pelo maniqueísmo, tão dividido por ideias e por vontades, muitas vezes distante de uma sociedade absolutamente confusa e absolutamente distante, esquecida, enfim, das pessoas que tomam as decisões, a melhor forma é o diálogo, né? É pensar a partir dessas pessoas que precisam tanto do judiciário, precisam tanto do advogado como canal até chegar no judiciário. Então, eu quero agradecer, eu quero parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e falar que vocês são peças fundamentais, né, num Estado que se propõe democrático e não levar a sério os direitos humanos, é um Estado que não entendeu ainda qual é a finalidade, enfim, de um governo, a finalidade de um órgão, a finalidade de qualquer instituição que tenha um mínimo de consciência democrática dentro de uma sociedade como a nossa. Então, ficam os meus parabéns aqui. E já que hoje nós vamos falar de Eduardo Galeano, eu quero indicar a todos o livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Se alguém ainda não leu, por favor, comprem esse livro. São vários contos pequenininhos ali, mas o Eduardo Galeano é um dos grandes latino-americanos aí que escreveram sobre a nossa realidade da nossa sociedade. Ele escreveu o livro Veias Abertas da América Latina também, né? Em razão disso, ele foi perseguido na época da ditadura, no Uruguai, ficou um tempo na Espanha, e é um dos grandes contadores de história, porque o advogado, ao fim e ao cabo, ele é um contador de histórias, né? Então, fica essa dica aí. Obrigado pelo carinho e pela forma com que, enfim, a gente pode estabelecer esse diálogo e tomara que a gente tenha outros momentos assim para que a gente possa crescer juntos. Com certeza. Leonardo, eu que te agradeço. Já fica o convite para essa palestra presencial. Espero muito que seja em breve, tá? Que acabe logo essa pandemia. Sim. E o vinho da Serra será garantido. Pode ficar tranquilo. Uma boa noite, muito obrigada pela presença. Um abraço a todos que participaram da live também. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite.